Graça e paz, amados. É com muito prazer que eu desejo, na noite deste dia, compartilhar com você esta videoaula. De certa forma, nós já temos avançado no nosso curso teológico, mas em virtude desta calamidade pública que estamos vivendo, chamada pandemia do coronavírus ou Covid-19, nós estamos impossibilitados de nossas aulas presenciais. Então, o STEAM, Seminário Teológico da Igreja Missionária, ele vem desta forma transmitir até você, aluno, aluna, a aula sequencial, que desta feita nós iremos fazer uma recapitulação sobre a amartilogia, que é estudo sobre o pecado. Já acompanhamos a primeira aula, que foi presencial, introdução aos estudos teológicos. Tivemos sobre a deidade, né, que é um estudo sobre Deus. Tivemos uma aula presencial também sobre antropologia bíblica. E estamos agora na aula de amartilogia. Antes de nós darmos sequência aos nossos estudos, como sempre costumamos fazer, quero deixar um versículo ou alguns versículos na meditação da palavra, que encontra-se na primeira epístola de Pedro, melhor dizendo, na segunda, capítulo 3, a partir do versículo 15, onde a palavra nos diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais em vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Querido Deus e Pai, te oramos no nome do Teu Filho Jesus, te pedindo a aplicação do conhecimento da Tua palavra ao nosso coração, abrindo nossas mentes e nos revelando aquilo que te apraz, para que possamos assim nos edificar e transmitir a outros como edificação para o teu corpo, que é a igreja. Te peço neste momento por cada aluno, cada aluna que está nos visualizar, que nesta videoaula eles possam, Senhor, ser alcançados também pelo poder desta oração, que é feita no nome de Jesus, repreendendo todas as enfermidades, afastando todo o mal e lhes dando, Senhor, condição para estarem ativos nos seus afazeres do dia a dia, como também buscando a Tua presença na Tua casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele é por demais já conhecido nosso, pois ele fala justamente da condição que a palavra de Deus, ela tem, esta condição espiritual, que não é qualquer um que vai chegar a ler e interpretar. Muitos, indoutos, inconstantes, eles leem e interpretam para a sua própria condenação. E Pedro faz questão de dizer que algumas cartas do apóstolo Paulo tinham pontos difíceis de serem entendidos. E por isso é importante o curso teológico para que a gente possa entender melhor. A martilogia, na introdução desta matéria, na página 21, você tem a palavra a nos dizer que o homem, ele tem a sua origem em Deus. Vimos isso na antropologia. E esta origem em Deus, ela traz o homem, como revela a Bíblia, como um ser perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, mas este buscou muitas invenções. Tivemos na introdução desta aula presencial alguns debates sobre se o homem de fato ele foi feito com a condição de pecar ou ele realmente pecou voluntariamente. E aí nós ensinamos à luz da Bíblia e à luz também dos nossos escritos que o homem ele foi criado sim perfeito, mas dotado de possibilidades que lhe levaria ao pecado.
E ele tinha um livre-arbítrio? Ele tinha, sim, um livre-arbítrio e, por uma certa voluntariedade, ele parte para o lado do pecado. Falamos que após ele pecar, este livre-arbítrio é perdido, porque ele agora se torna morto, como a Bíblia diz, que Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Então, uma vez o homem criado por Deus, à imagem e semelhança, ele tinha um estado perfeito, um estado de condições de resistir ao pecado por conta da sua pureza. Mas uma vez pecando, todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus, e agora o pecado dominou o homem, levando a um ser de fato morto diante de Deus. Então, a imagem de Deus, ela foi perdida, não é? A semelhança que o homem tinha, imagem, que é a mesma coisa, vimos na nossa aula presencial, que o homem perde a partir do momento que ele peca, e apenas o que lhe resta é a parte intelectual, a parte racional, que o diferencia dos animais. O homem, como um animal superior, como alguém costuma chamar, ele passa de fato a ter características de semelhança ao seu Criador no fator da intelectualidade. Mas o homem, ele não é imagem e semelhança de Deus em fisionomia, em caráter, em muitas coisas, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Então nós não podemos definir um espírito, não é? É um ser invisível, é um ser que tem características que fogem da lógica humana. Mas nós, o ser humano, nós somos imagem e semelhança de Deus dentro dessas características intelectual, racional. E também vimos que há uma forte linha de pensamento que esta semelhança que o homem tem é dele ser de fato dominador da criação. Deus dará a ele o poder de governar. Então nós, no primeiro tópico desta lição, nós vimos o homem como a imagem de Deus, nós já estudamos também. Na página 22, dados bíblicos a respeito da imagem de Deus no homem, nós estudamos o que é que a Bíblia fala. E também nós podemos ainda adentrar após estas questões sobre a queda, não é? Então, a queda do homem, ela vai nos levar a entender que Deus permitiu o homem pecar. Deus não induziu o homem ao pecar, mas a permissividade, a vontade permissiva, ela deixou o homem nesta condição de um ser livre, dizendo-lhe que não comesse daquele fruto, pois uma vez que ele comesse, ele então estaria caindo em um declínio eterno. E aí o homem, ele optou por ter ido, não é? Esta questão da origem do pecado, na nossa apostila, nós vamos ver que houve pensamentos de como este pecado se originou. Ele não se origina em Deus, Deus não é o criador do mal, Deus cria o diabo na condição de um anjo perfeito, um anjo de luz, e nele sim, nele é que se origina o mal. Deus cria ele perfeito, mas com capacidades. Capacidade essa que ele deixa se ensoberbecer. Falamos em nossa aula presencial de que Paulo recomenda, não é, a Timóteo, para quando ele consagrar obreiro, ele não impor as mãos sobre os neófitos, novos, recém-conversos, para que eles não caíssem no mesmo pecado do diabo, que foi o da soberba. Então o diabo em si, ele se ensoberbeceu, e aí ele quis ser maior do que Deus, quis fazer o seu trono acima de Deus, e aí é onde origina-se o mal. Ele não foi tentado por outrem, ele foi o seu próprio auto-tentador. Enquanto o homem e a mulher no Éden, ele foi tentado pelo próprio diabo, o diabo não teve quem ele tentasse. Por isso que Deus o condena eternamente, porque o homem, ele sofre uma culpa por ser tentado. E aí é onde Deus perdoa, quando ele se arrepende por ele ter sido tentado. Mas o diabo não. Ele origina essa tentação dentro de si e encontra-se dentro dele uma perversão, e ele arrasta consigo a terça parte das estrelas, como diz a palavra de Deus.
Então a queda do homem, ela é um fator universal. A Bíblia confirma que houve um pecado original e que o homem, no seu estado original, ele tinha a condição de vencer ao pecado, mas depois que ele peca, ele perde toda a força, porque ele passa a ser escravo do pecado. Então nós queremos, somente recapitulando esta aula, lembrando a você a parte da página 25, que é onde nós não complementamos na nossa aula presencial, onde fala sobre os procedimentos do tentador. Acompanhe a leitura na página 25 da sua apostila. A queda do homem foi ocasionada pela tentação da serpente, que semeou na semente do homem as sementes da desconfiança e da descrença, embora indubitavelmente a intenção do tentador fosse levar Adão, o chefe da aliança, a cair. Não obstante, dirigiu-se a Eva, provavelmente, e aí a nossa apostila vai nos trazer algumas suposições. Por que ele vai a Eva? Porque Eva, ela não exercia a chefia e, portanto, ela se sentiria um pouco irresponsável, né? É tipo do ser humano. Eu não sou responsável, então eu posso me envolver. Letra B, não recebeu diretamente uma ordem da parte de Deus. Então Eva, ela tinha alguns requisitos que nós nos estudos teológicos a gente pode deduzir. Letra C, seria sem dúvida o instrumento mais eficiente para alcançar o coração de Adão. É um lado onde a gente mais fala que a mulher, ela tinha o poder da persuasão, como ainda hoje tem. Então a gente vê que a estratégia do diabo para levar o homem ao pecado, ele vai à mulher porque sabia que a mulher, ela já tinha, antes mesmo da queda, esse poder de convencer, de persuadir o homem, e é por aí que ele consegue chegar até o homem. Isto não isenta a responsabilidade de Adão. Como hoje a gente sabe, nós seres humanos da atualidade, sabemos que nada nos deixa inocente diante de Deus. Eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo. Não. O pecado após a queda de Adão, ele toma uma proporção dominadora e o homem hoje, ele de fato encontra-se num estado pecaminoso. Então nós estudamos que essa imagem, ela cai quando o homem peca, ela perde sua eficiência quando o homem peca, e nós também aprendemos que a alma do homem, na sua composição antropológica, ela vai ser contaminada, esse ânimo, a alma, vai ser contaminada por meio da carne. É a carne quem peca, é o espírito quem sofre pelas ações do ânimo. E quando o homem chega a morrer, ele regressa ao descanso eterno e o seu espírito vai ter um encontro com Deus e responder por tudo aquilo que ele praticou na carne, ou na vida em carne nesta terra. Então, a antropologia e a amartologia, elas estão muito entrelaçadas, porque quando você estuda o homem, você vê que o homem é um ser pecador, um ser que caiu e que precisa de um arrependimento. Quando você estuda a amartologia, que é a doutrina sobre o pecado, você percebe que este mesmo homem, ele está totalmente envolvido, espírito e corpo. E se você crê na tricotomia, espírito e alma e corpo. Esta alma é o ânimo que fez com que a mulher se animasse e desejasse e viu aquele fruto e ela pecou. E quando ela come e leva para o seu marido e eles descobrem, então seu espírito é contaminado. Sua carne então se torna dependente. Então a queda, ela gera no homem um estado de morte espiritual e várias consequências que a gente ainda tem na página 25, que nos diz as consequências do pecado original. A depravação total. A depravação é o contágio que o homem espalhou imediatamente, não ficando sem ser tocado nenhuma das suas natureza. O homem, ele não tem um lado na vida dele que não esteja contaminado pelo pecado. Seu pensamento, seu olhar, seu ouvir, seu falar, sua gesticulação, ele é um ser totalmente depravado.
que ele só pode sair desta situação mediante o novo nascimento, a regeneração. Outra consequência, a perda da comunhão com Deus, ou seja, uma morte espiritual que já falamos, perda da inocência e uma culpa agora diante de Deus. O pecado fez com que o homem saísse daquele estado de outrora e vivesse agora como um eterno culpado, exceto quando ele passar pelo processo da reconciliação com Cristo. E ele foi condenado também à morte. O homem, ele recebe como uma das penalidades pelo seu pecado a morte. E a morte física, ou seja, ele agora tem que parar minutos da sua vida para ter um encontro com o seu Criador. E isso no mundo espiritual, onde esta carne, ela volta ao pó e o espírito sobe a Deus levando tudo que foi projetado no seu ânimo, na sua alma, quando ele convida, praticava por meio dos seus membros aqui nesta terra. E por fim, ele foi expulso do paraíso. Então, o paraíso era um ambiente de comunhão com Deus, símbolo completo de uma bem-aventurança, mas que o homem perdeu. Então, amados, eu quero encerrar esta videoaula, está muito curta, porque você tem a apostila, você tem o material. Iremos lançar já uma provinha abençoada sobre a matéria de amartilogia. E você, por este estudo que nós estamos fazendo aqui, você vai encontrar a resposta na apostila, que não é nossa intenção fazer um material para reprovar, mas apenas para acrescentar o conhecimento. Amém? Então, que Deus nos livre do pecado, que Deus nos faça ressuscitar em Cristo Jesus, que nós possamos ter uma novidade de vida, porque em Adão todos pecaram, mas em Cristo nós ressuscitamos diante de Deus. O pecado de Adão, ele passou para toda a raça humana. Uma criança, quando ela nasce, ela já nasce em pecado. Alguém às vezes não quer aceitar, mas ela é inocente, é uma criança, ela não fez nada, mas ela traz consigo o pecado original. O salmista diz: eis que em pecado fui gerado em iniquidade, me concebeu a minha mãe. Então, a criança, ela precisa, mediante os seus pais que são crentes na palavra de Deus, consagrá-la, oferecê-la ao Senhor em perdão. Algumas igrejas adotam o batismo infantil não como prerrogativa para a salvação, como é o caso da Igreja Católica, mas como uma prerrogativa de conversão, e nós entendemos que esta doutrina, ela dentro do contexto bíblico, ela tem base porque está ligada à circuncisão, mas é um assunto à parte, não vamos entrar em detalhe. Mas que a criança, ela precisa também passar pelo processo da salvação, porque ela nasce já sob o jugo do pecado, e para se encontrar com Cristo ela precisa do perdão, e quem vai mediar esse perdão é os pais que conhecem a palavra, o avô, um tio, uma tia. Nós que somos pregadores vamos consagrar as crianças, porque todos, a Bíblia não diz só os velhos, jovens, mas todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então vou lançar para vocês aí uma provinha em cima desse material, que vocês possam relembrar, recapitular, e a próxima matéria a gente vai minuciosar mais, porque nós não tivemos aula presencial, mas essa tivemos. Amém? Deus abençoe, se cuide, medita na palavra e até a próxima aula. Querido Deus e Pai, abençoe a cada um desses alunos, que sejam agraciados com a tua doce presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.